Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma ou outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Podemos assentar. Temos aqui o final da epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo aqui, ele termina essa epístola e ele vai falar de um assunto maravilhoso, que é a grande consequência de tudo que ele disse anteriormente, que é a paz de Deus. E você pode ter paz de Deus. Você aqui nessa noite, você pode ter a paz de Deus, essa paz tão falada, essa paz que excede todo entendimento. E a vida cristã é uma vida de paz. Na verdade, a paz é algo necessário à vida cristã. Abram lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Temos aqui um dos trechos mais famosos, mais conhecidos de todo o Antigo Testamento, de todo o Antigo Pacto, onde veremos uma designação da bendita pessoa de Jesus. Isaías 9, verso 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ali em Isaías capítulo 2, versículo 4, vamos abrir, Isaías 2,4, também é dito algo sobre esse reino, como é que o Messias reinaria, e cremos que isso já está sendo cumprido na era da igreja, nos corações dos crentes. Diz o seguinte, no verso 4 do capítulo 2: e ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Entendemos aqui que o ministério do Senhor no seu povo, na igreja, nós chamados de outras nações, nós não mais vamos guerrear, seremos um povo de paz, um povo pacífico. Então a paz é algo necessário, a paz é algo que se faz presente no reino de Deus. Porém também devemos lembrar algo importante: a paz bíblica é diferente de sentir-se bem. Eu não estou falando de se sentir bem, não estou falando de ficar bem consigo mesmo, não é isso que eu estou dizendo. A paz bíblica é mais profunda. A paz a qual o texto vai descrever, a paz de Deus que excede todo entendimento, é uma paz que é provida da cruz, emana da cruz. Ela vem da reconciliação que Cristo conseguiu a seu povo na cruz. Ali em Romanos capítulo 5, ouve-se muito: estou me sentindo em paz, o meu coração está em paz. Isso é importante, mas isso não é evidência que de fato esta é a paz. Hitler provavelmente sentia o seu coração em paz. Mao Tse Tung sentia o seu coração em paz.
A questão não é se temos o nosso coração em paz, mas sim se desfrutamos ou não da paz de Deus. Ali no Romanos capítulo 5, verso 1, diz o seguinte, já que todos acham, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 10, versículo 10 do mesmo capítulo, porque se nós, sendo o quê? Inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isto é, éramos inimigos, éramos contrários ao Senhor. Então, quando falamos paz de Deus, paz com Deus, ela decorre de um simples fato: eu não tenho mais nenhum tipo de demanda contra Deus, eu não estou mais debaixo da ira de Deus. Deus agora foi apaziguado pelo sacrifício de seu Filho. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, é uma realidade que emana da cruz, a qual eu posso descansar na salvação do Senhor, porque Deus agora não é mais visto como alguém afastado de mim, e eu não sou mais visto como o inimigo do Senhor. Essa é a paz de Deus, é muito mais do que sentir-se bem. Obviamente quem entende isso se sente bem. Obviamente quem entende essa verdade é alguém que vai experimentar paz de coração. Porém, a paz bíblica é mais do que sentir-se bem. E já que a gente observou aqui que eu fui justificado pela fé e por isso tenho paz com Deus, entendemos uma coisa: se você não foi ao Senhor Jesus em arrependimento e fé, você não está em paz com Deus. Não há ninguém em paz com Deus que não tenha passado pela cruz. Se você não foi ao Senhor em arrependimento e fé, você não foi justificado, então precisa de reconciliação. A única maneira de um homem ou uma mulher se achegar a Deus e ter a paz de Deus é mediante arrependimento e fé. Mas como estamos numa audiência de crentes, entendemos e vamos propor que todos nós já temos essa paz. E se já temos essa paz, agora devemos desfrutar dessa paz. Devemos desfrutar dessa paz. Então, porque temos paz com Deus, que emana da cruz, podemos desfrutar da paz de Deus. E a paz de Deus englobará 3 aspectos. Primeiro aspecto: se eu tenho essa paz de Deus, e a expressão "e a paz de Deus" é um genitivo, isto é, paz proveniente de Deus. Essa paz vai fazer com que eu tenha paz com os outros, paz consigo e paz com as circunstâncias. Então eu terei paz, estarei em paz com os outros, comigo e com as circunstâncias. Dito isso, vamos para os versículos de 1 a 3. Versículo 1 aqui: portanto, por causa disso, em razão disso. Quando a Bíblia fala portanto, que uma aula de exegese, quando você vê na sua Bíblia portanto, é porque ele está falando a conclusão de algo anterior. Em razão disso, em consequência do que foi escrito anteriormente, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Paulo orienta aqui a igreja local que ela deve ter paz. Porém, olha o que a igreja local é para Paulo. A igreja local é amada, é muito querida, e a coroa de Paulo: assim que devemos ver a igreja local. Se virmos a igreja local, a nossa igreja local, a igreja do Senhor, como queridos irmãos, muito amados, muito queridos, nossa alegria, nossa coroa, então nós teremos paz uns com os outros. Se eu ver a igreja local como um ambiente de serviço, onde vão prestar um serviço a mim, para que eu me agrade, então eu vou ter um espírito de cliente. E tendo o espírito de cliente, quando algo nessa loja espiritual me desagradar, eu vou reclamar do serviço. Mas se eu vejo a igreja local como meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. E note bem, Paulo não estava ali presente, Paulo não ficou tanto tempo assim presente no local, mas porque era uma igreja do Senhor, ele tinha um sentimento de muito queridos irmãos, muito amados. Então devemos ter uma compreensão de quão gloriosa é a igreja do Senhor, quão gloriosa é a igreja a qual foi comprada pelo sangue de Cristo. Para isso, então, a gente vai ver alguns aspectos dessa paz com os outros. Tem a paz reconciliatória, e aqui Paulo faz algo que nós não gostaríamos que fizesse conosco.
Essas cartas, as irmãs sabem, os irmãos sabem, eram lidas na igreja. Você imagina, eu escrevo uma carta para a igreja, estou preso, o pastor de vocês foi preso, não porque tinha dinheiro em algum local e tentou sair do país, mas fui preso pelo Evangelho. Aí eu escrevo uma carta falando de unidade, de amor, e cito o nome de duas irmãs que estão brigadas, e é para ler essa carta perante a igreja inteira. Foi o que Paulo fez. Paulo era uma pessoa bem tranquila de lidar. E ele fala aqui, do nada assim, fala tudo por Cristo, que ele não era perfeito, fala que tem a mente de Cristo, aquela coisa toda, e depois ele fala no final: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Isto é, elas estavam brigadas. Ele está rogando a duas irmãs que tenham o mesmo sentimento em Cristo. Mas você está lá sentado, Paulo fez uma carta, aí você senta um pouco longe que não quer ver a cara da irmã, né? Aí o pastor está lendo a carta de Paulo, coisa linda, maravilhosa, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aquela coisa tremenda. Aí depois, e eu rogo a Evódia e a Sintique e toda a igreja, né? Foi o que ocorreu. Duas valorosas irmãs estavam se desentendendo, porque no verso 3 ele fala que essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente, elas ajudavam Paulo e Clemente de Roma, que escreveu 1 Clemente, que é uma carta linda, maravilhosa, que vocês deveriam ler, a carta do primeiro século. Elas eram irmãs valorosas, e elas eram crentes, porque fala cujos nomes estão no livro da vida. Elas eram crentes, eram mulheres de Deus, e se desentenderam. Só que Paulo, ele é muito esperto e também foi orientado pelo Espírito Santo, que inspirou o texto. Paulo cita as duas irmãs somente depois de toda a sessão sobre humildade cristã no capítulo 2, somente depois de toda a sessão sobre o exemplo de Cristo, somente depois de toda a sessão sobre que tudo vem de Cristo e Cristo é o nosso grande tesouro, e só depois disso que ele vai citar: agora eu quero que vocês se entendam. Ele podia falar: eu quero que vocês se entendam. Ela pisou no meu calo. O que Paulo faz? Mostra o exemplo de Cristo. Então fala: e agora eu rogo a vocês duas que vocês sintam o mesmo no Senhor. Essa expressão sinto o mesmo, ou tenho a mesma mente, como está aqui em James, ela permeia toda a carta ali no capítulo 2, verso 5. Por isso a pregação sequencial, expositiva, é importante, porque embora você possa ter um sermão com um único versículo, é obviamente possível, quando você vai correr toda uma carta, você acompanha o pensamento do apóstolo. Ali no versículo 5 diz o seguinte, no capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí eu rogo a Sintique e a Evódia que sintam o mesmo no Senhor. Como é que ele está resolvendo um conflito na igreja? Ele não está tomando partido. Está dizendo o seguinte: depois de explicado quem Cristo era, o que Cristo fez, por que vocês não sentem o mesmo? Sintam o mesmo no Senhor. Façam o mesmo, né? Sintam o mesmo. E aqui Paulo foi muito sábio. Paulo não expôs o motivo da briga. Paulo não tomou partido quem estava certo ou não. Qual era a ordem de Paulo aqui? A ordem do texto bíblico: sintam o mesmo do Senhor. Ele sabia que eram irmãs trabalhadoras, irmãs que viviam para o Evangelho. Eles sabiam que elas deveriam sentar, conversar, e que o Espírito Santo selaria a paz no coração delas. Uma igreja madura faz assim, né? Uma igreja madura faz isso. Agora, sintam o mesmo aonde? Não basta ter unidade. A unidade deve se basear na verdade. Porque muitas pessoas têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma mente, mas no erro. Não, sintam o mesmo no Senhor. Então Paulo aqui, ele confiou que essas cristãs resolveriam o seu conflito tendo o exemplo de Cristo. Paulo pensou isso, e é isso que o Senhor nos exorta. Se nós desfrutamos a paz que vem de Deus, quando existe alguma rusga, existe algum problema com duas pessoas crentes, né? Porque às vezes não é possível que nós tenhamos paz com uma pessoa, às vezes não é possível, às vezes falta arrependimento da outra parte,
às vezes talvez outra parte não seja crente, às vezes ela não tem entendido mais. A ordem a cristãos maduros que se desentendam é que sintam mesmo no Senhor. Que sintam mesmo no Senhor. Então, a paz com os outros, a paz que nós temos, é uma paz reconciliatória, né? É uma paz reconciliatória. E se não é nós que estamos brigados, então devemos ter uma paz cooperativa para que haja paz uns com os outros na igreja local. Verso 3: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. E aqui é uma questão de tradução, e nós confiamos no texto da série, na tradução que eles fazem. Porém a palavra companheiro, né, Sísigos, também é nome próprio. Então pode ser tanto eu confio, peço a ti também, meu verdadeiro companheiro, e nós não sabemos quem é esse companheiro, ou eu peço a ti, sim, exorto-te também, leal Sísigos. Então nós não sabemos se o companheiro aqui é um nome próprio, ou se é um companheiro a qual é um adjetivo. Mas há alguém que Paulo tinha como companheiro, uma pessoa verdadeira, leal. Ele fala o seguinte: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Ajude elas a se reconciliar. A paz de Deus vai fazer com que o nosso coração tenha uma paz cooperativa para a reconciliação. Um coração generoso, um coração capaz de Deus brota, é um coração que vai buscar com que irmãos sejam reconciliados. E aqui vai dizer no verso 3, que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente. Elas simplesmente trabalharam com Paulo e com Clemente, ou São Clemente, né? Um dos pastores da igreja de Roma, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Elas trabalharam, elas serviram. Não fará bem para a igreja que elas fiquem com um sentimento diverso. Aí fala: eu quero que você ajude, para que você possa desfrutar a paz de Deus. Você tem que ter paz com os outros, e inclusive não é somente olhar se o seu coração está em paz, mas se a igreja local está em paz. E devemos ser pacificadores, promover a reconciliação entre irmãos brigados. Eram irmãos, não devemos ser ateadores de gasolina. Claro, existem pessoas que a si mesmo ateiam fogo, pessoas que são intratáveis, incuráveis, irreconciliáveis. E a este Paulo fala: afasta-te. Mas na igreja local devemos fazer o possível para que haja reconciliação. Não é fácil, porém a paz de Deus não é só eu e Deus, é eu e Deus agora. Não, é eu e os outros, é eu e os meus irmãos. E mesmo que eu não tenha nada a ver com a briga, imagina, você está lá, vamos supor que o companheiro não seja Sísigos, mas alguém da igreja pode saber quem era, porque Paulo não cita o nome. Está lá, roga o Evode e a Cinti, agora é com elas. Aí o cara estava sentado: e a ti também, meu companheiro. Ele não sabia quem era, provavelmente. Agora só para mim reconciliar as duas. Elas que se entendam. O que eu tenho a ver com isso? Por que eu vou mexer nisso? Aí Paulo fala: eu quero que você ajude elas. Aí Paulo também, não tem como elas recusarem. É uma carta inspirada. Então o nome dela citado, está na Bíblia, para fazer as pazes. E o companheiro tem que ajudar. Então o que nós temos aqui? Que a paz com os outros vai envolver uma paz reconciliatória. Primeiro o texto exorta as duas a sentir o mesmo. Depois o texto diz: e você, meu companheiro leal, fiel, verdadeiro, ajude elas. Ajude elas a fazerem isso. Porque isso é importante. Quando a gente pensa na paz de Deus, a gente geralmente pensa no nosso bem-estar, no nosso coração em paz. Claro que isso é uma bênção e é verdade que o Senhor faz isso. Só que observaram em todo o texto de Filipenses: primeiro é eu ou é o outro? Quem é? O outro. Ali no capítulo 2 novamente: completai o meu gozo, verso 2, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, o mesmo ânimo, né? Unidos de alma, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Que sermão Paulo pregou para Evode e Sintique? Que sermão que ele fez? Segundo, aí sim, um outro aspecto da paz proveniente de Deus: paz consigo. A nossa paz aqui, a paz aqui dentro. Paz de Deus é a fonte para termos paz com os outros e também paz com nós mesmos. Por quê? Como você vai ajudar outros a terem paz se você não tem paz no seu coração?
Como é possível ajudar outras pessoas a serem pacíficas, a desfrutarem da paz de Deus, né? Se eu não tenho paz aqui dentro? Só que a paz de Deus é mais do que a chamada paz interior. A chamada paz interior não é um estado de aceitação de quem nós somos. Aceite quem você é, não é isso. Dizem, não, mas não é, eles falam isso, aceite quem você é, não, isso não é sentir em paz. A paz de Deus é fruto da graça de Deus. Abra ali em Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Os encerramentos e aberturas de Paulo de cartas são maravilhosos. Geralmente a gente acha que o miolo é que tem, na verdade tudo ali é maravilhoso. Os encerramentos e as aberturas. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é coisas externas, são atrações internas do Espírito que aí sim são evidenciadas externamente. A paz é uma das evidências que de fato estamos desfrutando. O reino, isso é fruto da graça. Agora, ter paz em nosso coração vai nos transformar em pessoas com equidade, moderadas, verso 5. No capítulo 4 de Filipenses, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A palavra equidade aqui na King James é vossa moderação. Pode ser tanto equidade, longanimidade, paciência, moderação, julgamento em ação, mansidão, amabilidade, humildade. Isto é, vocês vão ter uma vida equilibrada, que a equidade de vocês vai ser notória a todos os homens. Vocês serão pessoas moderadas, não vão aqui não, vocês serão pessoas amáveis, humildes, longânimas. É o que vocês serão. E isso será notório a quem? A todos os homens. A paz que eu tenho dentro de mim, que Deus dá, não é algo somente entre eu e Deus. Ela é notória a quem? A todos os homens. É só eu e Deus. Deus conhece o meu coração, mas sim os homens conhecem as nossas obras. Deus conhece o meu coração, sim, mas Deus não é cardiologista. Óbvio que Ele conhece o coração. Só que a minha equidade, algo interior, deve ser notório por mediações a quem? A todos os homens. Então a paz que eu tenho proveniente de Deus vai fazer com que então eu seja manifesto como um homem pacífico a todos os homens, e sendo um homem com equidade, com moderação, eu poderei fazer algumas coisas. A primeira coisa, se eu tenho paz comigo, eu posso orar. Uma das coisas que impedem a oração é um coração que não esteja em paz. E uma das coisas que faz com que você não esteja em paz é a falta de oração. Então, se o seu coração não estiver em paz, ora, para que você então tenha paz. E se você não orar, você não terá paz. O verso 6 e 7. Tendo paz consigo, então eu terei paz para orar. Não estejais inquietos por muitas coisas. Não? Coisa alguma. Antes de estarem inquietos, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E qual é a consequência de colocar todas essas coisas diante do Senhor em oração? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade é um obstáculo para a oração e só é resolvida confiando na bondade de Deus. Abram lá em Mateus 6, 25 e 26. A gente vive a era da depressão. Eu sei que tem pessoas que têm depressão e é um problema clínico, e não sou apto a tratar disso, a falar disso. Porém, boa parte das pessoas que sofrem de ansiedade ou outros males, se descansassem nos braços do Senhor, sofreriam bem menos ou nem sofreriam. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Por isso vos digo, por isso o quê? Porque ele falou no versículo anterior, para não servir a mamão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aqui é um contexto que realmente a pessoa tinha duas mudas de roupa, tá? Não é igual a gente, o que nós vamos vestir para ir na igreja?
Não é isso. É pessoas que a comida de hoje não garantia a comida de amanhã e que tinham poucas vestimentas. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial faz o quê? As alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui um exercício mental. Olhai, observai. Observem como Deus cuida do universo, como Deus cuida de todas as coisas. Vocês acham que Deus vai esquecer de cuidar de vocês? Vocês acham que Deus vai esquecer de dar o necessário a vocês? Que vocês serão abandonados por Deus? Quando nós fazemos exercício mental sobre isso, então eu vou colocar todas as minhas petições diante de Deus. Eu sempre falo aqui, quem é que decide se a sua oração é uma bobagem ou não? É Deus. Peça, suplique, diga: Senhor, isso me incomoda. Deus vai decidir se é uma grande bobagem ou não. Não sou eu, não é você, não é a igreja. Quem decide é você. Todas as suas petições sejam agora as vossas o quê? Não deter. Tem uma diferença: pedir e determinar. Diante de Deus pela oração e eu oro suplicando, não oro ordenando, determinando. Eu oro: Senhor, eu te imploro, Senhor, eu peço, e com ações de graças. É diferente do que já agradeça o que você recebeu. Não, te agradeço por me ouvir. Obrigado, Senhor, porque eu pedi e eu tenho certeza que o Senhor fará o melhor para mim. Eu tenho certeza disso, porque eu sei que eu não orei como convém, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando eu orar ao Senhor, tendo essa consciência que o Senhor cuida de toda a criação, do menor passarinho à baleia azul, e eu tenho muito mais valor do que os maravilhosos e lindos animais que o Senhor criou, então o que vai acontecer? Eu descansarei no Senhor. O máximo que pode acontecer é eu morrer, mas Paulo fala nessa mesma carta que viver é Cristo e morrer é o quê? Lucro. O máximo que pode acontecer é isso. Então, sabe o que vai acontecer com o seu coração? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração. Wesley, quando foi pregar aos índios, ele teve uma cena que me impactou muito. O grande teólogo Wesley estava se borrando de medo numa tempestade, estava tremendo de medo. E tinha alguns camponeses, os moravianos, que foram ganhos e salvos pelo ministério dos irmãos moravos, que vocês já ouviram falar. E o navio quase afundando, todo mundo morrendo de medo, e os irmãos moravos cantando o cantor cristão. Não era cantor cristão, mas estavam cantando hinos. Estavam cantando e orando ao Senhor. E Wesley, eles não estão desesperados. Aí ele foi conversar depois do culto, no meio da tempestade. Por que vocês não ficaram desesperados? Por que ficaríamos? Estavam cantando ao Senhor. Por que ficaríamos com medo? O Senhor é conosco. O Senhor fará o que lhe aprouver. E Wesley pensou: eu não devo ser crente. Não era mesmo, porque depois ele fala que ele se converteu. Por que esses irmãos estavam ali? Obviamente eles sentiram medo, não eram super-homens. Senhor, o navio pode afundar. Oraram: vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Oração, súplica com ação. E o que aconteceu com os irmãos moravam? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou os corações deles. Abram lá em João 14, 27. Então devemos ter a paz interior, sim, mas a paz que provém dele. Uma paz que é baseada em confiança e em oração. Senhor, eu coloco diante de ti essa situação. Senhor, eu não posso resolver. Não consigo resolver. Tu pode resolver, agora eu descanso em ti, Senhor. Eu descanso em ti. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é baseada em circunstâncias externas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Irmãos, a paz que provém de Deus é uma paz que nos impulsiona a orar. O Senhor cuida de nós, e esse cuidado dará uma paz no nosso coração que transcende o entendimento humano. Não estou dizendo que você não irá sofrer, mas em meio ao sofrimento você terá paz. Você pode ter uma bonança na sua vida sem paz nenhuma no coração. Você pode ter uma terrível tempestade e ainda assim ter seu coração em paz. Isso depende de uma coisa: as vossas petições estão sendo colocadas diante do Senhor com coração, súplica e ação de graça. Um outro aspecto dessa paz interior é que ela nos capacita a controlar os nossos pensamentos. Verso 8. Uma coisa que tira a nossa paz são os nossos pensamentos e preocupações tomando conta de nossa mente, fazendo com que eu pense nos piores cenários possíveis, sendo que a maioria deles nunca vai se concretizar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Verso 20 do capítulo 3. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Capítulo 3 de Colossenses, verso 1. E verso 2. Portanto, por causa disso, em razão disso, então já sabem que há coisas anteriores, se já ressuscitasse com Cristo, se vocês já se converteram, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente se preocupa geralmente com coisa da onde? Da terra. É interessante, eu acho uma coisa bonita na igreja ou no cristianismo da anterior à reforma, as pessoas comprando indulgência. Você acha isso bonito? Acho, tem umas coisas bonitas, melhores do que hoje. O que é? Eles queriam comprar indulgência pensando nas coisas de cima, para comprar salvação. Eles queriam comprar a graça de Deus porque estavam preocupados com o quê? Com a salvação deles. Hoje nós queremos comprar a Deus para receber dinheiro. Os caras eram mais bíblicos, pelo menos. A preocupação é se o avô estava ou não no purgatório, não é se eu vou ganhar uma Mercedes. A preocupação pelo menos era mais genuína. E por que existe uma massa tão ansiosa e sem paz? Porque nós focamos demais nesse mundo que é temporal, que é volúvel, que é passageiro, que muda muito rápido. Então devemos ter o pensamento em coisas que são amáveis, de boa fama, que se há algum louvor, se há virtude, a nossa mente tem que ter permeada pela lei de Deus. Permeada pela lei de Deus. Eu vou falar isso um pouco mais à frente. Se ficamos na paz de Deus, nossos corações e mentes serão guardados por Ele. Mas não é automático. Tem que ter um exercício mental. Orem, peçam, pensem. Deus, agora me dá a tua paz. Não é assim que funciona. Você não vai se vestir com a armadura de ouro dos cavaleiros do zodíaco. Não vai vir uma coisa, isso não vai acontecer. Você tem que orar, tem que colocar diante dele as suas petições, tem que suplicar, tem que dar graças por ele lhe ouvir e tem que pensar. Exercício mental. Controle a sua mente. Como é que eu controlo a minha mente? A tua mente vai estar cheia com alguma coisa, você prende ela. E devemos também, para que teremos paz conosco, imitar crentes maduros. Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Imitem crentes maduros. Vocês terão paz interna se imitarem crentes maduros, porque crentes maduros têm paz interna. Somos aquilo que pensamos e imitamos pessoas. Se imitarmos pessoas que não têm paz no coração, que não têm a paz de Deus, nós não teremos a paz de Deus. O que vimos no apóstolo e em outros crentes, isso nós devemos fazer. Abra lá em 1 Coríntios 4,16. Diz o seguinte: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aqui Paulo fala, olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim. E Paulo podia falar isso. Cada cidade que Paulo ia, ele podia morrer.
Paulo podia ser um homem ansioso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Meu Deus, está tudo errado, não sei o que, eu vou lá e eu prego, planto uma igreja, os caras querem me pegar, querem me bater. E quando eu saio, eles deixam até a igreja em paz, acho que não é comigo. Aí Paulo fala: o que viste em mim, aprendestes, copiem, e a paz de Deus vai ser no coração de vocês. Poderemos viver corretamente se o nosso coração e a nossa mente descansar na paz do Senhor. Abram lá em Salmo 2. Salmo de verso 1, Salmo de número 1, verso 2. Eu pulo de Jó, final de Jó, para Salmo capítulo 5. Diz o seguinte: aqui fala as duas congregações, a do ímpio e a do justo. Aqui o verso 2 diz o seguinte: antes, isto é, o contrário dos escarnecedores, dos pecadores e dos ímpios, tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Como uma pessoa dessa não terá pensamento honesto de louvor? Antes tem o seu, o quê? É um prazer. É um prazer para ele. Ele está tão imerso na lei do Senhor que para ele é um prazer, ele medita nessa lei. Ele pensa nessa lei. Ele se alimenta dos preceitos do Senhor. Não que ele será um super-homem, ele terá preocupações, ele poderá ficar abalado, ficar preocupado, mas não será consumido pela preocupação. Obviamente, a maioria aqui no final do mês fica preocupado, é natural, mas você não pode ser consumido por isso. Quando alguém fica doente, você fica preocupado. Eu tenho filho, boa parte aqui das pessoas tem filho. Daqui a algum tempo, quase todo mundo terá filho. Mas você não fica consumido, o Senhor cuidará de nós. E o Senhor cuida ou não cuida? Cuida, né? Cuida. Se eu abrisse agora para testemunha, a culto ia demorar 10 horas de tanto testemunho. Continuamos então. Um outro aspecto: temos paz com os outros, paz consigo e paz com as circunstâncias, que é os versículos 10 em diante, né? Poucas coisas abalam a nossa paz com as circunstâncias. Por quê? São fatores externos que não dependem exclusivamente de nós. E muitas vezes o que não planejamos acontece, e o que planejamos não acontece, sai do nosso controle. E isso tira a nossa paz. Só que devemos ter paz com as circunstâncias. Se temos a paz de Deus em nós, teremos paz com as circunstâncias. Isto é, mesmo com as circunstâncias desfavoráveis, eu continuarei em paz. Paz na esperança, primeiro ponto. Paz na esperança de sermos socorridos pelos irmãos. Verso 10 diz o seguinte: lembra que Paulo está onde? Na prisão. Lembremos que ele não recebia comida todo dia na prisão. Quem tinha que bancar eram os seus queridos. E não tinha Pix, então alguém tinha que ir lá. Paulo diz o seguinte: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. A igreja tinha lembrado em abençoar Paulo financeiramente, só que ela não tinha oportunidade, porque tinha que enviar alguém. Verso 14 ao 19: todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Vocês fizeram bem em tomar parte. Quando você auxilia e ajuda o irmão em aflição, você está tomando parte na aflição dele. Então o crente passa por aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, olha que coisa triste, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma ou outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa compra. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. A oferta generosa é tida como um sacrifício agradável a Deus.
O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu mantive a paz porque eu confiei que o Senhor levantaria pessoas para me auxiliar, como de fato o Senhor fez. Só que olha que coisa interessante no versículo 15. Quando eu parti da Macedônia para pregar o Evangelho, quantas igrejas que foram fundadas por Paulo ajudaram Paulo financeiramente? Só os filipenses. Nenhuma igreja ajudou Paulo. Ele ficou choramingando. Paulo foi mesmo assim: o Senhor me levou para sair. Mas Paulo, eu tenho as igrejas, as juntas de missões que não existiam na época, as igrejas não vão me abençoar, não vão me ajudar, Paulo. O Senhor está me chamando, eu vou. O Senhor há de levantar alguém. Vamos avançar 2000 anos. E eu gosto de dizer que é o exemplo mais prático que nós temos. Vamos construir. Com o quê? Seus loucos. Com 3 mil reais em caixa, o Senhor há de abençoar. E o Senhor não fez? E agora a parte que eu posso falar para a igreja: vamos inaugurar dia 19. Com o quê? Não tem tempo? E teve tempo. Eu deixei todo mundo louco, mas teve tempo. Nem fiz assembleia, que eu perderia na assembleia. Não é? Perderia. Vocês votariam contra. Mas nós fomos abençoados em tudo, não foi? Abram lá em 2 Coríntios 11:8. Paulo aqui tinha... As circunstâncias não estavam boas. Você vai sair em missão. Olha só, sair em missão hoje é difícil. Plantar uma igreja é muito difícil. Há muito poucos recursos. A maioria dos plantadores de igreja não ganham o suficiente para as suas famílias. Não ganham. Porque as igrejas ainda são pequenas. E as juntas auxiliam em parte. Imagina naquela época. 2 Coríntios 11:8. A gente vai ver o que Paulo fala aqui. Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja muito abastada, ok? Diz o seguinte: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas o quê? Salário. E quando estava presente convosco, que tinha necessidade, a ninguém foi pesado. A palavra aqui despojei, na King James, está roubei. E despojei e roubar são sinônimos, mas porque pega muito mal, a Tritariana decidiu colocar despojei. Mas o fato é, a obrigação de sustentar Paulo em Corinto era da igreja da Macedônia? Não, era de quem? De Corinto. Eles, os coríntios, estavam tirando da Macedônia. A Macedônia que era mais pobre que Corinto. Mais pobre que Corinto. Mas o fato é, Paulo não se desesperou, ele tinha paz em meio às circunstâncias. Paulo tinha paz. O Senhor vai suprir. O Senhor suprirá como o Senhor sempre faz. Então temos esperança de sermos socorridos pelo Senhor. O Senhor sempre levantará pessoas para nos ajudar. Quando precisarmos, sempre. Não é só financeiramente, em qualquer aspecto de nossa vida. Confie, esteja atento. O Senhor colocará pessoas em nosso caminho. Tenha paz sobre isso, porque isso acontecerá. O Senhor não vai usar anjos. Geralmente Ele não faz isso, Ele usa pessoas. Segundo aspecto, paz em situações de fartura e privação. Verso 11 ao 13. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu não aceito ou determino. Não, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, porque o que eu tenho foi o que aprove ao Senhor me dar nesse momento. Sei estar abatido. A palavra abatido é a mesma palavra que aparece no verso 21 do capítulo 3, que transformaram o nosso corpo abatido. Abatido aqui é humilhado. Sei estar humilhado, abatido, e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter o quê? Fome. Aí Paulo tinha imposto, então como é que pode? Paulo, fome? Que isso, Paulo? Por que não determinou? Eu não aceito a situação. Eu estou contente. Eu aprendi. Quer dizer então que foi um processo de aprendizagem. Mas ele aprendeu, né? Tanto a ter